Boas tardes, boas noites, né? Hoje é 25 de novembro, uma quarta-feira, dia que as pessoas costumam homenagear a divindade de Baco. Mas este ano, com a peste de 2020, tem se mostrado um ano muito triste para os adoradores de Baco, tanto aqui em Sampa, Desvairada, como na minha querida Rio de Janeiro. Em Sampa, eu lembro pelo menos 3 restaurantes tradicionalíssimos que já encerraram as portas definitivamente. O primeiro é o restaurante Itamaraty, que ficava em frente à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Era um restaurante frequentado por jovens estudantes e por advogados que sempre trabalharam ali no centro de São Paulo. O segundo restaurante é o Pasve, que ficava na São João, e era um restaurante de comida espanhola maravilhoso, antigo. Era um espanhol, eram os 2 irmãos que tomavam conta, ficavam atrás do balcão, acho que funcionou por mais de 60 anos. O Itamaraty funcionou durante 80 anos. E o outro é o La Fronteira, que é um pouco mais recente, funcionava aqui, pertinho de casa, do lado do Cemitério da Consolação, a 4 quadras aqui do meu AP, em Higienópolis, na terra dos coxinhas paulistanos. No Rio, meu centenário e amado restaurante, todas as vezes que eu vou ao Rio, eu reservo um dia para ir ou almoçar ou jantar no Café Lamas, que eu acho que é o mais antigo café, né, e restaurante aberto ininterruptamente no Brasil. Tem também no Recife o Leite, mas o Leite fechou as portas, né? Acho que sem fechar as portas, ininterrupto, é o Lamas, que completa 136 anos e está, assim, passando por momentos terríveis para se manter aberto. 70% da clientela desapareceu. E aquele filé saboroso de Oswaldo Aranha corre o risco de desaparecer para sempre. E lembrando que o Lamas sobreviveu a uma mudança, que saiu do Largo do Machado, onde entrou o metrô, e foi para Marquês de Abanches, onde ele está até hoje, desde 1974. Então, quem viu, veja, antes que acabe. Espero que o Lamas não termine. Se ontem a nossa anal da língua brasileira portuguesa visitou o cordelista José Costa Leite, hoje a nossa anal visita nada menos, nada mais do que o filósofo Bento Prado Júnior, que eu nunca imaginei que fosse poeta. Ele foi revelado essa semana, poeta para nós, porque a editora Clandestina acaba de publicar um livro que, inclusive, você pode baixar gratuitamente aí na internet, um livro que reúne os poemas pós-mortem do Bento Prado Júnior, que traz o sugestivo título de O Único Verso. Bento Prado nasceu em Jaú, né? Da onde vem o seu sobrenome, Prado, Almeida Prado, que eram os donos de Jaú, né? Em 21 de agosto de 1937, e faleceu em São Carlos em 12 de janeiro de 2007, onde ele residia desde que ele voltou do exílio, no início dos anos 80, né? Para dar aula na Universidade Federal de São Carlos. Lembrando que Bento Prado começou a lecionar ainda muito jovem, um pouco antes do doutorado, ele começou a lecionar na USP em 1965, mas foi cassado pela ditadura militar em 69, se exilou em Paris, junto com umas dezenas, centenas de brasileiros intelectuais, poetas, e milhares e milhares e milhares de refugiados de outras ditaduras militares de esquerda e de direita que proliferavam nesta época dos anos 70, 80 pelo mundo. Eu vou ler de Bento Prado 3 poemas, com uma diferença de quase 20 anos, um poema do outro, que é muito interessante para ver as mudanças do jovenzinho, do homem e do velho poeta. O primeiro poema se chama A Tempestade e o Copo, e foi publicado, ele escreveu, em 66, com 29 anos. Uma borrasca que calasse o alarido de seus ventos, de suas vozes, de seus raios, na noite escura, uma borrasca que escondesse a sua força na lâmpada da boate e que deixasse intactos os garçons e os fregueses em seus corpos, derrubando apenas o meu copo, lançado súbito a borco. Borrasca ou
cão, que nome dar-lhe, se não vem da América Central, nem doutra parte deste grande mundo? Inês, Pamela, Esther, Carla ou Paulina? Quem quebrou meu copo de cristal? Borrasca, furacão, alísio, enigma? Quem se perdeu na bruma de uma noite fina? O segundo poema ele escreveu em 1984, com 47 anos, portanto ele tinha acabado de chegar do exílio, e o título do poema diz Uma Tão Simpática Geração. Ele está se referindo com a sua geração, né, e que depois foi exilado em Paris. Diz assim o poema: Tadinho de mim, de meus amigos, ninguém era Goethe. Schiller, paralisado diante da máquina de escrever, ainda inexistente. Ninguém era o Hegel. Tadinho do Schelling, tão precoce e insubstancial. Nem Diderot, pobrinho do Rousseau. Ninguém era nada que não fosse medo ou paralisia diante do ato de escrever. Quanta saudade da tesão juvenil! E o terceiro e último poema foi escrito em 2005, aos 68 anos, da onde a gente deduz que foi logo após de uma cirurgia que provavelmente o levou à morte. O poema tem como título Passamento no Jaú. Diz assim o poema: Passa-me pela mente, logo após a cirurgia, a ideia de morrer na terra em que nasci. Não seria belo regular a curva do destino? Retornar ao princípio no fim dos fins e gravar para sempre na retina, sob as pálpebras que se fecham, a cor vinho da terra que outrora atingia as paredes dos edifícios, as próprias casas, imutáveis no tempo, desde a mais remota infância, e o verde, escuro, brilhante verde da vegetação do jardim de cima e do jardim de baixo, a igreja matriz e o garboso Jaú Clube, na esquina de Major Prado e Amaral Gurgel. As estreitas ruas nervosas que sobem e descem, especialmente a rua original Marechal Bittencourt. Ou melhor pensamento, aqui renascer e retornar mais vivo, guardar da nossa memória do passado para abrir novas rotas pelo mundo afora. Só a poesia nos salvará. E é fantástico você descobrir um filósofo, um homem que passou a sua vida escrevendo sobre filosofia e psicanálise, como um poeta maravilhoso, 13 anos pós-mortem. Grato ao meu amigo André Carone, que publicou hoje no Facebook o acesso gratuito a esse livro de poemas do Bento Prado Júnior. Só poesia nos salvará. Até amanhã e grato a todos, a todas e beijos para todos e todas.